Depois de quase 11 anos no SBT, Roberto Cabrini, infelizmente, não fará mais parte do corpo de jornalistas da emissora de Silvio Santos. É isso mesmo que você ouviu. Parece que o Conexão Repórter chegou ao fim, pelo menos no SBT. Para você entender toda essa história, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai fazer uma análise e vou passar as informações para você. Prometo que eu não vou tomar muito o seu tempo, mas fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Antes da gente continuar, vale lembrar que o like ajuda muito, pessoal, compartilhamento também. Quando você comenta no YouTube, quando você dá like ou dislike, você está dizendo para a plataforma que o meu vídeo é relevante, então a plataforma começa a indicar o meu trabalho para outras pessoas, tá? Você deve estar se perguntando agora, mas por que isso aconteceu? Ele foi demitido? Bom, diretamente não, mas praticamente ele foi convidado a se retirar. Na verdade, meus amigos, não haverá uma renovação do contrato. Assim que venceu o atual contrato do Roberto Cabrini, ele foi chamado para uma reunião com a cúpula da emissora. A emissora chamou o Roberto Cabrini para dizer, olha, nós não temos condição de pagar você o mesmo salário que nós estamos pagando atualmente. Por incrível que pareça, o Conexão Repórter não estava dando retornos financeiros, pelo menos o esperado, para o SBT. E o programa, como vocês podem ver, demanda muitos gastos, pois o Roberto Cabrini viaja muito para poder fazer as matérias, ele não vai sozinho, ele tem que levar a sua equipe. E aí, nessa equipe aí, especulando aqui, com certeza você tem ali uma pessoa que cuida da iluminação, uma pessoa que cuida do áudio, uma pessoa que faz as imagens, ou dois cinegrafistas, pelo que me aparenta ser. Aí você bota mais alguém da produção, então no mínimo essa equipe do Roberto Cabrini para viagens deve ser no mínimo aí umas 6, 7 pessoas, somando com ele. Em tempos de vacas gordas, né, antes dessa pandemia de Covid-19, nós podemos dizer que era tranquilo para o SBT manter o Conexão Repórter independente dos lucros que o programa dava. Antes da pandemia, vamos dizer que o programa se pagava. E a comunicação nessa pandemia, ela também foi muito afetada. E programas como o do Roberto Cabrini, que apenas, vamos dizer assim, se pagavam durante esse período da pandemia, o programa praticamente deixou de dar lucro. Enquanto ele não estava dando lucro, ainda era menos mal. O problema é que o programa não estava dando mais lucro e possivelmente não estava mais se pagando. Olha que problema. Os patrocinadores não estavam mais colocando o investimento que era necessário para manter o programa. Esse é um dos problemas que levou ao SBT a pelo menos chamar Roberto Cabrini para uma contraproposta contratual. Porque, pelo que me parece, é de interesse do SBT manter o Roberto Cabrini na casa. Pelo menos é o que me parece. Eu não estou dizendo que é a verdade ou não. Estou analisando o contexto pelo que eu estou vendo, tá? E como eu disse, a questão contratual tem a ver também com o salário de Roberto Cabrini. Então eles não chegaram a um consenso, não chegaram a um acordo e Roberto Cabrini optou por, infelizmente, deixar a emissora por conta da nova proposta contratual. Será que o SBT realmente tinha interesse de manter Roberto Cabrini na casa? Ora, meus amigos, nós estamos falando de um cara que é visionário, como Silvio Santos, né? É um cara que quer sempre os melhores profissionais na sua emissora. Então, Roberto Cabrini é um jornalista, é um profissional que tem uma carreira consolidada, é um cara muito sério, é um cara que sabe fazer muito bem o seu trabalho e era de interesse da emissora, acredito eu, manter ele ainda no corpo de jornalistas do SBT. Mas manter ainda esse padrão de salário, manter o padrão do programa estava muito pesado para a emissora, que nesse momento possui outras prioridades por conta daquilo que realmente traz dinheiro, pois estamos falando de uma empresa e toda empresa ela tem que visar os lucros, porque se não tiver lucro, você não tem capital de giro, você não tem como pagar funcionário, você não tem como se manter, você não tem como se dedicar àquele trabalho. E por que não existe investimento nesse tipo de programa? Ora, é muito simples, né? Nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando de uma nação que, infelizmente, em sua base cultural, uma informação precisa e de qualidade
ela não é valorizada. O que é valorizado aqui no Brasil é o sensacionalismo puro, é a reportagem, é a matéria, é o jornalismo partidário e manipulador. E quando eu falo partidário, eu me refiro àquele jornalismo que se apega somente à sua pauta ideológica, tá? À sua visão de mundo e os seus interesses próprios. O jornalismo, uma coisa que eu costumo dizer aqui, ele não é isento. Porque a partir do momento que eu escolho uma pauta para abordar em uma matéria jornalística, em uma análise geopolítica ou em um vídeo que eu estou fazendo aqui no YouTube, eu não estou sendo isento. Se eu escolho uma pauta, eu acho relevante falar sobre essa pauta. Então eu estou mostrando para vocês aqui aquilo que, de certa forma, me chama a atenção e que eu acho interessante colocar na mesa para discutirmos. O jornalismo partidário tem o intuito de usar uma determinada temática com manipulação para que um objetivo de pauta ideológica ou meramente territorialista seja alcançado, como nós podemos ver infelizmente, em várias matérias da Rede Globo e, infelizmente, a Record agora está indo pelo mesmo caminho. E programas como o do Roberto Cabrini, que levam as pessoas a fazerem reflexões, a fazerem análises, programas como o do Roberto Cabrini, que não tem a intenção de, por exemplo, salvar bandidos ou incriminar inocentes apenas por interesses ideológicos, partidários e territorialistas, infelizmente não possuem o valor devido aqui no Brasil. Se tratando de TV brasileira, de entretenimento brasileiro, de informação brasileira, o que gera mais lucro e o que dá mais audiência são conteúdos alienantes. Tudo aquilo que leva as pessoas à alienação é o que é mais valorizado no Brasil. Mas isso não é culpa somente das empresas, dos patrocinadores e das emissoras, não. Isso tem muito a ver com a base cultural do povo brasileiro, né? O povo brasileiro, infelizmente, gosta de tudo mastigado. Gosta de pessoas que pensem por eles. Gosta de uma pessoa que fale assim, olha, você tem que pensar assim. Não gosta de uma pessoa que fala assim, por que você não pensa a respeito disso? Tire sua própria conclusão. Não. E eu não digo isso querendo ofender a minha nação, o meu povo. Muito pelo contrário, eu digo isso com muita preocupação. Porque é muito mais fácil você aderir uma informação mastigada e manipuladora do que você parar para refletir sobre uma determinada pauta que está sendo abordada. Porque pensar, raciocinar, dói, dá trabalho. E quando o povo brasileiro se dispõe a conversar, a discutir sobre pautas intrigantes como política e religião, por exemplo, ele sempre parte para o extremismo. O brasileiro é muito 8 ou 80. E a polarização de ideias é um caminho muito fácil a se seguir, porque a ideia do nós contra eles é muito mais confortável de absorver dentro de si, porque você coloca sempre a culpa em alguém. Existe sempre alguém que é culpado e não você. E a polarização, ela se alimenta justamente disso, da ignorância, da preguiça de pensar. Quando a gente tem preguiça de pensar, quando a gente tem preguiça de fazer uma análise sincera e realista dos fatos, para que a gente forme nossa própria opinião, a nossa mente se torna oficina de manipuladores. Enfim, essa foi minha humilde opinião, quero saber de vocês aí nos comentários. Se você está me assistindo pelo Facebook, marca seus amigos aí nos comentários, compartilha o vídeo que ajuda bastante e deixa sua reação aí, tá? Se inscreva também no nosso canal no YouTube, apenas a minha opinião. No mais, eu agradeço a todos vocês pelo carinho e audiência e, acima de tudo, pelo respeito. Fiquem com Deus. Shalom.